E você que está nos assistindo agora, se você também está sofrendo o mesmo problema, entre em contato conosco. O aposentado, o pensionista está tranquilo, não é? Muitas vezes não fica atento à sua conta bancária, ao seu extrato bancário, e de repente uma instituição financeira coloca um dinheiro na sua conta, lá R$1.000, R$1.500. Entra do nada. Do nada. Do nada entrou um dinheiro lá. Você não solicitou nenhum empréstimo. E aí entra ali e você vai ver empréstimo consignado. Quer dizer, você muitas vezes não vê, gasta esse dinheiro, vai utilizando o dinheiro e depois você cai naquela bola de neve, naqueles juros. Agora, o pior da história, Peruca, quando você se depara com o problema, ele está entrando em contato com essa instituição financeira, que é o banco, antigo Banco Fixa. Ele fala, olha, eu não pedi empréstimo, não solicitei. E o artigo 39, inciso 3 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor diz que é prática abusiva. Você colocar à disposição, sem a solicitação do cliente, qualquer bens ou serviços. E quando você coloca, banco, coloca um dinheiro sem a solicitação do cliente, você está cometendo prática abusiva. E quando você desconta, como se estivesse cobrando já a parcela desse financiamento, eu não solicitei o financiamento, mas deixo ali na minha conta, não observei. E aí, fecham 30 dias, você já cobra a primeira parcela. Você está fazendo o quê? Uma cobrança indevida. E a cobrança indevida, conforme está previsto no artigo 42, a devolução tem que ser em dobro. Agora, quando você, consumidor, pede o cancelamento, existe inclusive entendimento e resolução do INSS que você, instituição financeira, precisa cancelar esse empréstimo que não foi solicitado pelo cliente em 2 dias. E a maioria das instituições não fazem. Agora, o pior da história. Você quer saber do pior da história? O consumidor que se depara com o problema, viu ali no seu extrato bancário, ligou para o banco e falou, por favor, eu não fiz nenhum empréstimo. Imediatamente retire esse dinheiro da minha conta. Registra lá o seu processo interno, o banco atende, no outro dia ele recebe uma ligação. Mas espera aí que você vai contar já com a ligação. Primeira reportagem, pode ser? Não, esse não tem reportagem. Esse não tem, nós não temos reportagem. Esse nós não temos reportagem. Reportagem. Mandando chamar isso. a matéria, não tem esse matéria. ainda não tem reportagem. Esse eu estou alertando, porque eu vou te explicar o que estou alertando. Nós vamos, inclusive, convocar o DPPC. Quero falar com o doutor Pereira. Nós temos que entrar com procedimento, porque eu vou te explicar o que está acontecendo. É golpe. O banco está tirando as costas e está falando que é a empresa terceirizada que presta serviço, Peruca, que está realizando o empréstimo às pessoas. Agora eu vou Mas o banco responde para as empresas terceirizadas que prestam serviço para ele. Deixa eu te contar o detalhe da empresa terceirizada, que você não está entendendo nada. Espera um pouco, você vai entender melhor aí. O seu cabelo agora de Elvis Presley vai arrepiar. Vai arrepiar. Você reclamou hoje, certo? No banco, olha, não pedi empréstimo, retire esse dinheiro da minha conta. No outro dia, você recebe um contato de uma empresa de cobrança, de uma empresa que diz que é terceirizada do banco e que ela está sabendo que você pediu cancelamento do empréstimo. Aí ela emite um boleto para você. Olha, o senhor vai depositar esse valor, o valor foi de R$1.500, esse valor o senhor paga esse boleto do valor de R$1.500 que está resolvido o problema. O consumidor vai e paga o boleto. Aí ele cai onde? Em uma fraude, porque não encontra essa empresa terceirizada, e aí o banco diz, olha, não é com a gente, nós não temos responsabilidade nenhuma com isso, o senhor caiu em um golpe, ou ele caiu em 2 golpes. O primeiro é que o dinheiro entra na conta dele sem ele solicitar. E quem tem essa informação privilegiada para saber que esse cliente ligou no banco, presta atenção nisso, ligou no banco solicitando cancelamento e emite o boleto no outro dia, Peruca. Ele perdeu o dinheiro, fez o depósito de R$1.500 e ainda tem que pagar o empréstimo. Vocês estão de olho nessa história? De olho, e a situação é muito séria, viu, gente? Olha, vai ter novidades nos próximos programas, pode ter certeza. Tem próxima reportagem aí? Tem. Agora tem. Imagina você chamando uma empresa para desentupir o ralo, tá? Fazer um orçamento achando que vai pagar um valor depois do serviço. O susto aparece. Que susto é esse? Roda.
Patrulha do Consumidor está na estrada do Alvarenga, zona sul da cidade de São Paulo. Nosso assunto hoje é desentupimento. Você está com um problema em casa, chama uma desentupidora, na verdade. Só que as práticas adotadas por algumas empresas do mercado não são lá muito éticas. E isso fere o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Geralmente você pede para a empresa comparecer e fazer um orçamento e eles começam o serviço sem autorização do consumidor e logo ao final impõem ao consumidor o pagamento de um valor abusivo. É sobre isso que nós vamos falar e quem está nos esperando aqui é a Raquel. Oi Raquel, tudo bem? Oi, tudo bem. Dá licença, podemos entrar? Sim, claro. A Raquel está vivendo um problema sério. Contratou uma desentupidora para desentupir um ralo do chuveiro. Sim. Simples, um ralinho simples. Sim. Que geralmente entope com o cabelo de mulher. Então é você e sua mãe aqui na sua casa. Isso, eu e minha mãe. Né? E isso, infelizmente, acontece. Só que a mãe dela geralmente desentope o ralo quando ela está bem. Ela sofreu uma cirurgia recentemente e não pode abaixar. Não. Né? Aí você pegou pela internet. Me Peguei conta. pela internet. Desentupidora Hidromix. Esse é um orçamento que deveria ser entregue para o consumidor antecipadamente com o valor da mão de obra. Me dá o Código de Defesa do Consumidor que eu vou mostrar para vocês, para que vocês não fiquem na mesma situação que está a Raquel. O artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado do seu recebimento pelo consumidor. Uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento, obriga os contratantes e somente poderá ser alterado mediante livre negociação das partes. Isso não foi feito. Isso não foi feito. Não. Como aconteceu? Conta pra gente. Eu contratei o serviço deles, eles vieram em casa, me pediram primeiro assinar o contrato. Que seria esse que a gente tem em mãos. Seria Tá. esse contrato. Que na verdade, olha, isso aqui é um orçamento. Aqui atrás nós temos um contrato. Só que aqui nem foi preenchido, como vocês podem ver. Porque deveria ter sido preenchido o contrato, ela ia tomar conhecimento prévio do contrato, né? E ia concordar ou não com as cláusulas contratuais, inclusive com esta cláusula abusiva que estabelece uma multa de 20%, quando o Código de Defesa do Consumidor só autoriza multa de até 2%. Então, o contrato é um contrato abusivo, mas não foi preenchido absolutamente nada, e se não foi preenchido, me dá o código de novo. O fornecedor não está obrigado a ele. Olha só o que diz o artigo 46. Por que eu estou fazendo isso com bastante calma para vocês? Para que vocês saibam como se proteger dessas empresas que agem de má fé na tentativa de extorquir dinheiro do consumidor antes que o consumidor autorize o serviço, né? Então o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, ó: os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão e o sentido e alcance. Então, você pegou um orçamento, primeiro você leia o orçamento. Olha só o que diz esse orçamento aqui, ó. O orçamento, né, ele pôs aqui por escrito, ó, é desentupimento de ralo do banheiro, total de metros, ele não diz antecipadamente, ele disse quantos metros ele ia desentupir? Ele não me disse. Não disse absolutamente nada, né? Ele falou que, na verdade, ele falou que o metro custaria 215. Só que ele 215 o metro. Mas não te disse quantos metros ele ia colocar? Não. Na verdade, é uma mola para desentupir, não é isso? Eles usaram um motor aqui e uma mola que vai rodando Sim. e vai entrando no ralo, foi isso? Só que ele falou que essa mola era para medir. E me passou o orçamento, o valor no final. Então ele disse que ia enfiar a mola só para medir, não Só falou pra para você medir. que já estava fazendo o serviço? Não. Não. Ele tem que falar que está fazendo o serviço, né?
E aí o consumidor concorda ou não. Então ele disse que era R$215, ela achava que o serviço era R$215. Exato. Né? Então R$215, só que ele disse que enfiou 11 metros. Gente, vou dizer pra vocês, aqui tem um quarto, aqui estou errado, Só tem o dois quarto. quartos, 2 quartos aqui, vem cá, vou mostrar pra vocês. Aqui tem um banheiro, né? E ali, aquele ralo ali do box é o ralo que foi desentupido, que tinha cabelo lá, né? E o cabelo se mistura com shampoo. E aqui tem uma cozinha. Dá pra gente acender a luz aqui? Dá. Olha aqui. Tem uma cozinha pequena. Olha o tamanho da casa. Tem uma cozinha pequena aqui. É isso que tem. A cozinha não estava entupida, né? Não. A lavanderia não estava entupida, nada estava entupido aqui. Nada. Era só o ralo do banheiro. Mais nada além disso. E aí eles vão enfiando o cabo, e é assim que funciona para todo mundo, e vão rodando, né? Como se fosse uma espiral, e vão rodando e enfiam quanto eles quiserem dentro do cano. Isso não quer dizer que esteja todo desentupido. Eles deveriam fazer o seguinte, e seria o certo, Raquel. Eles deveriam dizer, fica aqui perto de mim. Eles deveriam dizer o seguinte, olha, eu vou enfiar 1 metro, a gente tira. Se tiver entupido ainda, eu vou enfiar 2 metros, a gente tira de novo, e a gente testa, joga água, vê se desentupiu. Depois eu enfio 3 metros, e aí eu vou te dizendo assim, olha, 215 mais 1 metro mais 215 seriam 430, correto? E assim por diante, você podia concordar ou não, né? Porque se te avisassem que é 2.300 e... É 2.359. Tá, Eu já não olha aceitaria o só, eles serviço. nem colocaram aqui o valor total. Tô só o nome do Rodrigo, que foi quem atendeu. Sim. R$215 o metro. Eles disseram que puseram 11 metros, né? Só isso, não puseram valor total nem nada, teria que ter o preço total. E aí vem dizendo o seguinte, que após a execução dos serviços, ora contratados, fica autorizada a contratada a emitir contra a contratante uma duplicata de prestação de serviço no valor efetuado, que não está nem aqui. Agora veja uma coisa, olha o tamanho dessa letrinha, o tamanho da letra que eles põem aqui. Isso deveria estar em negrito, porque é um contrato, né, na verdade um orçamento que obriga no consumidor. Só que a lei é clara. Não pode fazer o serviço se não estiver autorizado. Então o que eles fazem? Olha, assina aqui. E ela fez uma rúbrica aqui, assina aqui. Para que ela se obrigasse a pagar como se fosse um orçamento prévio. Sim. Bom, quanto tempo ele gastou aí? Uns 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, aí quando você percebeu, ele tirou e falou o que pra você? Já tinha feito serviço. E você reclamou? Eu falei, tá, e o orçamento? Ele falou, eu já fiz o serviço e então vai custar esse valor, 2.359. Mas como? Você não tinha me falado o orçamento antes. Ele tinha que me passar o valor antes. Eu já não Exatamente. aceitaria. Porque para desentupir um ralo, 2.350. O pior não é isso, o pior é que às vezes a pessoa não tem como pagar. Né? Ela ficou revoltada, né? A Raquel ficou revoltada. Tava você e sua mãe recém-operada aqui em casa. Sim. E aí, o que você fez? Conta pra gente. Eu chamei uma viatura. Da Polícia Militar. Da Polícia Militar, vieram aqui em casa. Eles pediram pra eu, né, ir no PROCON e pra eu fazer, né, o boletim de ocorrência. Pois é. Só que o policial militar não sabia que o Código de Defesa do Consumidor tem a parte penal também. Fazer afirmação falsa ou enganosa, omitir informação relevante em relação ao que? Olha, o preço. Omitir informação relevante em relação ao preço. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. O que eles fizeram? Omitir informação da Raquel de quanto ia custar o serviço. Então existia um crime e o policial militar deveria ter conduzido para a delegacia de polícia. E o delegado de polícia deveria fazer um termo circunstanciado, porque é um crime que tem uma penação de 3 meses a 1 ano e multa. E aí o juiz ia chamar o responsável pela empresa para explicar como é que chega na casa de um consumidor, não faz o orçamento prévio, enfia
o cabo de desentupimento, é um cabo rotatório de desentupimento dentro do ralo da pessoa e depois sai com uma conta para a pessoa pagar. Diante disso, a Polícia Militar disse o que para eles? Eles não estavam nem preocupados que a polícia estivesse aqui. Não, eles falaram, a polícia não vai poder resolver nada, simplesmente só um boletim de ocorrência, só que ela... Eles estão acostumados com isso, Então estão acostumados, sim. Pelo que você percebeu. E eu expliquei pra eles, já aconteceram um caso parecido, ele falou que já. Eles mesmos Aí, no assumiram final, que existiam outros casos. E no final ele falou, ele teve que pagar. Que foram 4 anos. Este tipo de prática fere o Código de Defesa do Consumidor. A empresa pode ser responsabilizada com uma multa que vai de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR. Vou mostrar a lei de novo para vocês. As infrações às normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções. Uma delas é a multa, tá certo? Quanto é a multa aplicada quando você infringe o Código de Defesa do Consumidor? Então tá aqui, olha. As sanções previstas nesse artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, que é o PROCON, tá certo? E aí, diz a respeito da multa no artigo 57, a multa graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem oferida, a condição econômica do fornecedor, que será aplicada mediante procedimento administrativo revetido para o Fundo Nacional de Direito Difuso. De quanto a quanto? O montante da multa não será inferior a 200 UFIR e 3 milhões de UFIR. Dependendo do faturamento da empresa, chega a 10 milhões de reais. Isso serve para dizer para as empresas, não pode agir dessa forma. Ninguém pode sair por aí fazendo serviços, né? Nós já mostramos, inclusive, aqui na Patrulha do Consumidor, né, um caso de uma pessoa que levou um notebook para arrumar, e aí arrumaram o notebook sem autorização, e a polícia mandou buscar o notebook na casa na empresa do fornecedor. Então não pode fazer esse tipo de coisa. Em situações como essa, né, você precisa fazer a denúncia. Porque se você não fizer a denúncia e não mostrar o que está acontecendo, é evidente que você vai pagar uma conta absurda. Está aqui, contrato em branco. Então, se o Código de Defesa do Consumidor diz que você não está obrigado a nada sem tomar conhecimento prévio, isso daqui só foi entregue para a Raquel depois que ele já tinha passado o cabo. Que era um cabo, num primeiro momento, só para fazer o orçamento. O orçamento, Medida, né? Medida. Tá. Vou repetir para você que está nos acompanhando. Vai desentupir qualquer ralo, qualquer esgoto da sua casa, põe 1 metro, roda a maquininha, né? Roda o motor, tira, joga água, né? Pega uma mangueira, joga água. Desentupiu? É 1 metro. Põe o 2º metro, roda, tira, põe água. Se desentupiu, é 2 metros. E assim por diante. Agora, geralmente é assim, enfia 11 metros, 12 metros, 13 metros de cabo, 15 metros de cabo. Nós já tivemos casos com 15 metros de cabo. E aí, depois vem a conta. E se o consumidor não paga, eles fazem um boleto, protestam o nome do consumidor, levam o nome do consumidor ao SPC e ao Serasa. Tem que denunciar. Denuncie essas empresas para a gente aqui, para os órgãos de defesa do consumidor. É caso de polícia, denuncie para a polícia. Se o policial militar chegar como chegou aqui para a Raquel, vai no celular, vai na internet, você pega lá, põe Código de Defesa do Consumidor no Google, aparece o Código de Defesa do Consumidor, artigo 66. Diz que omitir informação relevante sobre o preço é crime. Caso de delegacia de polícia, e o policial militar é obrigado a conduzir o caso para a delegacia de polícia. Bom, diante disso, e como eles ficam abertos 24 horas, vamos ligar para eles? Seu Mix, boa noite. Boa noite, com quem eu falo? O Rony. Rony, boa noite. Rony, quem está falando aqui é o Celso Russomano. Nós estamos gravando para a Record, a Patrulha do Consumidor. Estamos aqui com uma consumidora de vocês, a Raquel, reclamando de que vocês estiveram na casa dela e antes mesmo de fazer o orçamento, colocaram o cabo para fazer o desentupimento, desentupiram a área sem autorização dela e depois vieram com uma conta de 2.359. Eu queria ouvir vocês, porque inclusive eu tenho em mãos aqui o orçamento de vocês, que não está devidamente preenchido, e o contrato que fica atrás do orçamento também não está preenchido.
Como é que vocês cobram esses valores sem autorização do consumidor, já que o Código de Defesa do Consumidor determina que o orçamento é prévio e ele é obrigatório, ou seja, o que a lei obriga tem que ser cumprido. Celso, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Celso, eu sou do período da noite, eu entrei em um mês na empresa, tá ok? Será que teria como você estar ligando na parte da manhã para falar com o contato dessa área? Posso? Com quem que eu vou falar durante o dia? Você vai falar com o Matheus ou com o Souza? Matheus ou Souza, tá? Roberto. Tá, eu faço isso, não tem problema nenhum. Eu vou fazer isso, para que a gente possa resolver o problema. Informação porque eu não sei, não estou a par desse serviço, ok? Você está um mês só trabalhando aí, isso? Isso, eu comecei há pouco tempo. Ah, tá. Não, mas o contrato geralmente o pessoal tem que preencher direitinho antes de entregar o serviço, não é isso? Então, eu não posso estar te falando que eu não fiz esse serviço, né? Que eu peguei esse serviço. Tá, mas deixa eu só te fazer uma pergunta então. O pessoal que trabalha com vocês é terceirizados ou são todos funcionários da empresa? Acho que são funcionários da empresa. São todos funcionários da empresa? Ele acha? Você não tem certeza? Isso, somos funcionários da empresa. São funcionários da empresa. Então os carros são da empresa, o equipamento é da empresa, não é nada terceirizado. Eles não contratam terceiros para fazer não, né? Se eu não me engano, não. Tá. Então eu vou voltar a entrar em contato aí pra gente resolver o problema, tá bom? Tá bom. Tá, muito obrigado, viu? Bom, o rapaz está de plantão, começou agora recentemente, não tem muito o que responder pra gente. Mas eu vou deixar bem claro para você que está nos acompanhando. A lei é clara e ela tem que ser cumprida. Enquanto não tá bom assim, mas eu vou acompanhar o teu caso até o final. Sim, agradeço. Tá certo? Não estando bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Olha, ainda nessa história tem novidade, quer ver só? Boa tarde, aqui da empresa do Mix. Por gentileza, eu gostaria de falar com uma pessoa responsável, é o Celso Russomano. Eu estou com uma denúncia aqui na Record TV a respeito do procedimento de um dos seus funcionários. Perfeito, vamos lá. O que ocorre no local? Pode falar diretamente comigo mesmo. Com quem que eu estou falando? Aqui é o Matheus. Matheus, tudo bem, Matheus? Matheus, é o Tudo seguinte, nós recebemos a denúncia de uma consumidora chamada Raquel, que fez um pedido de orçamento para vocês através de uma ordem de serviço de vocês, tá? E aí, quando chegou no local, o rapaz falou para ela que ia colocar o cabo só para ver a profundidade quanto ela ia pagar. Ocorre que ele, sem autorização dela, fez o serviço e depois veio com uma conta de mais de R$2.000 para que ela fizesse o pagamento. No caso dela, foi solicitada a planta hidráulica do local. Ele chegou no local, passou o valor do metro linear, que é o que a empresa pede, e que ela solicitasse a planta hidráulica, só que ela não possui essa planta. Então, como ela não possui essa planta hidráulica, o profissional falou para ela que é o seguinte: a gente vai trabalhar com o valor inicial de R$215 o valor do metro, e a gente vai te passar na posição de Não é verdade. trabalhar. Isso não aconteceu. Agora, deixa eu lhe dizer, se vocês forem trabalhar desse jeito, a maneira certa de trabalhar é o seguinte: vocês colocam o metro e ligam o motor. Se não desentupir, vocês avisam o consumidor, ligam o segundo metro, ou seja, colocam o segundo metro e avisam o consumidor. Vocês não podem fazer o que vocês fazem, a lei não permite isso. Inclusive, isso é considerado afirmação falsa e enganosa, é crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Então, esse tipo de prática é abusiva e a lei não permite. Eu estou dando vocês o direito de resposta. Sim, é isso que a gente está falando. A gente pode chegar assim numa resolução. Nós queremos isso. Desde o primeiro momento, nós passamos da situação para ela, tanto que quando a viatura foi até o local, nós tentamos chegar em um valor com ela, R$500, R$300, a gente tentou, mas até o momento ela falou que não quer pagar nada.
Então, eu vou fazer o seguinte, vocês querem fazer um acordo. interessante, porque o profissional ele trabalhou. Então assim, a gente chegando peraí. no valor 300, 500, a gente aceita. Tá bom. Agora, não Então, pagar nada, aí não é interessante para a empresa. É isso que a gente está fazendo a todos os momentos. Tá, então eu vou conversar com ela. Você está sugerindo R$300, eu vou conversar com ela e te dou retorno já já, tá bom? Positivo, 300, 400, alguma coisa. A gente quer pelo menos receber, porque o profissional ele precisa pelo menos repor a gasolina que está até o local. Porque se é injusto o profissional trabalhar... Não, concordo plenamente. Ao menos nada. É justo que receba, não estou dizendo que não é justo que receba, né? Você está propondo um acordo, eu vou entrar em contato com ela agora e te dou retorno. A todo momento. Te dou retorno imediatamente, tá bom? Positivo. Tá, obrigado, viu? Obrigado, boa tarde. Boa Tchau, tarde. tchau. Valeu. Oi, Matheus, eu sou o Celso Russomano de novo, tudo bem? Opa, tudo bom? Olha, ela concordou em pagar os R$300. Por gentileza, me passa uma conta bancária que ela vai fazer o depósito já para vocês, tá bom? Positivo. Obrigado, viu? Obrigado, tchau, tchau. Boa Parabéns aí pela solução do problema. Um abraço. tarde. Obrigado, tchau, tchau.